Mas então, gente, vamos falar sobre esse tema e deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu coloquei esse título justamente por causa de uma notícia que eu vou discutir com vocês aí na palestra, que dizia o contrário, dizendo que o medo de Darwin não era justificado, porque o registro fóssil é tipo assim, o Darwin não precisava ter medo do registro fóssil, vocês vão entender porque ele tinha medo daqui a pouquinho, mas então eu pensei assim, bom, eu vou falar um pouco dessa notícia e como funciona a divulgação científica, porque muitas vezes as pessoas veem headlines, né, veem os títulos lá das reportagens e acabam não lendo a notícia por completo, ou até mesmo acabam não tendo acesso ao artigo que foi divulgado e que foi citado na notícia. Então eu achei interessante falar sobre isso, porque eu não sou paleontóloga, né? Ao contrário lá do Danilo que falou ontem com vocês, que de fato fez mestrado em paleobiologia e tal, mas eu não sou paleontóloga, né? Eu sou doutora em ciências, mas, no entanto, eu já devo ter feito pelo menos umas 3 vezes a disciplina de geologia e paleontologia nas faculdades que eu fiz, mestrado e tal. Então, acredito que eu tenho um pouquinho de habilitação para falar sobre isso, no sentido de divulgar, né? Não no sentido de analisar essas evidências, tal, aquela coisa toda, como um paleontólogo poderia fazer. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, antes disso, né, eu queria divulgar aqui as minhas redes. Se você quer me seguir no Instagram, então você pode me seguir no Instagram nesse Maura Eduarda, que está aqui, né? E eu também tenho um canal no YouTube que chama Observatório das Origens. Ultimamente, infelizmente, não tenho sido muito ativa por lá, porque realmente a rotina está bem pesada. Estou fazendo uma outra faculdade, estou fazendo um mestrado, tem trabalho, sou professora, então imagine, né? A rotina é bem pesada, mas toda semana eu e o Michelson Borges a gente faz uma colaboração e aí sai o vídeo no canal dele, no meu canal, em que a gente pega de fato essas notícias que chamam a atenção e comenta essas notícias sob a perspectiva das origens da cosmovisão cristã, né? Então é bem importante isso aí. Deixa eu só ver se. Ah, tá, voltou aqui. Então, se você quiser me seguir, é só buscar no YouTube Observatório das Origens ou buscar no Instagram aí Maura Eduardo. De vez em quando eu posto uns videozinhos por lá. Você pode acompanhar, tá bom? Eu quero começar com essa frase. O Darwin trocando cartas. É muito interessante, viu? Se você tem curiosidade para saber dessas coisas, todas as cartas que Darwin trocou com todas as pessoas, inclusive eu estou fazendo uma monografia numa das disciplinas do mestrado, em que eu vou analisar umas cartas que o Darwin trocou com o filho dele, né? Mas se você quiser ver outras informações, tem todas essas cartas disponíveis, transcritas, porque a letra do Darwin é meio complicada de entender. Mas numa dessas cartas com o J.D. Hooker, que inclusive ele cita o Hooker no livro Origem das Espécies, quando ele vai dar aqueles trilhões de exemplos, né, no livro Origem das Espécies, que ele exemplifica os pensamentos dele, ele falou o seguinte: ó, o rápido desenvolvimento, tanto quanto podemos julgar, de todas as plantas superiores nos tempos geológicos recentes, é um mistério abominável. Então, você fica pensando assim: caramba, o negócio devia ser muito problemático para o Darwin chamar esse mistério de abominável. E esse rápido desenvolvimento das plantas superiores, ele estava dizendo das angiospermas, né? Para você que já faz um tempinho aí que acabou saindo da escola e esqueceu da biologia na vida, não tem problema que a professora está aqui. Angiospermas são aquelas plantas que dão frutos, certo? Que tem aquela flor bonita, colorida e dão frutos. Basicamente, é a maior parte de todas as plantas que existem hoje. Só que quando a gente vai olhar no registro fóssil, a gente vê que elas aparecem de uma forma muito repentina. E se a gente for lembrar do princípio do gradualismo que o Darwin defendia, isso é muito forte no livro dele, quando você lê, você vê que para ele as mudanças são muito lentas, as mudanças são muito graduais, demora muito tempo para tudo acontecer sob a ação da seleção natural.
você vê que para Darwin isso é um mistério abominável, porque ele não vê essa gradação de formas das plantas até que você chegue no ápice das angiospermas, por exemplo. Você vê simplesmente que tem as gimnospermas, os pinheiros, que aparecem, se eu não me engano, eles aparecem no Paleozoico, né? E aí, de repente, na era Mesozoica, aparece aquele monte de angiosperma e flor e tal. E aí, peraí, cadê as formas transicionais entre esses grupos de plantas? Ele não via, na época dele não existia. Spoiler, ainda não tem, tá? Mas enfim, e ele falou: caramba, isso é um mistério abominável. E esse aqui, agora de fato, é uma citação do livro Da Origem das Espécies, que ele fala o seguinte: olha, tem um capítulo que ele descreve, ele comenta só a questão do registro fóssil. Porque as pessoas viam Darwin, ele fazia série de palestras, apresentava trabalhos, conversava com as pessoas, e as pessoas de fato faziam alguns apontamentos e críticas na ideia dele, e ele endereçava essas críticas em alguns capítulos do livro. Tem um capítulo que ele fala só sobre o registro fóssil. E essa citação fala o seguinte: as espécies descendem de outras espécies por fim a gradações, o que eu falei para vocês que é o gradualismo, porque não vemos em todos os lugares inúmeras formas de transição. Cadê aquelas formas intermediárias, por exemplo, para chegar até nas angiospermas, né? Por que não vemos em todos os lugares essas formas? Por que não as encontramos embutidas em números incontáveis na crosta terrestre? Porque ele pensava assim: poxa, se isso realmente aconteceu, e de fato ele estava muito convencido de que todos nós tivemos um ancestral comum universal, de que todas as formas de vida foram se transformando pela evolução, de que o gradualismo realmente era algo que aconteceu, ele de fato estava muito convencido, e para ele pareceu uma coisa assim, sem, com perdão do trocadilho, bastante natural, né? Para ele, assim, era muito mais fácil você acreditar no gradualismo do que simplesmente no criacionismo, que ele também menciona, né, as pessoas que acreditavam que Deus havia criado os animais prontos. Então, o número de variedades intermediárias que anteriormente existiram deve ser verdadeiramente enorme. Então, se essas formas existiam, que é o que eu acredito, elas deveriam ser encontradas no registro fóssil. Pelo menos algumas delas deveriam ter sido encontradas preservadas. E essa quantidade deveria ser muito grande. Mas por que então cada formação geológica e cada extrato não estão cheios desses elos intermediários? Ou seja, ele não estava encontrando. Se ele achava que era desse jeito e deveria ter e devia ter acontecido daquele jeito, por que ele não vê isso refletido no registro fóssil? A geologia certamente não revela essa cadeia orgânica finamente graduada. E isso talvez seja a objeção mais óbvia e séria que possa ser feita contra a teoria. Ou seja, tudo aquilo que ele estava afirmando das gradações e dos ancestrais comuns não era algo que podia ser visto no registro fóssil. Então, se você não pode ver isso no registro fóssil, basicamente isso fica no campo das ideias, porque você não tem evidência para corroborar essas suas afirmações. Né? Isso é que ele diz lá na Origem das Espécies. Então, eu vou falar aqui brevemente sobre os fósseis, porque o Danilo já falou sobre isso ontem, né? Então, se você não assistiu, a palestra do Danilo está gravada aqui no canal, e aí você busca lá, assiste, está bem interessante. Então, fósseis são evidências da vida no passado. Você pode ter fóssil de pegada, de ovo, pode ser impressão de pele, pode ser unha, pode ser osso. Nem sempre o fóssil ele é assim, tá? Do jeito que tá aí na rocha. Às vezes o fóssil é de um animal que ficou congelado, como os mamutos lanudos na Sibéria. Pode ser, por exemplo, do âmbar, né? Na seiva, o insetinho ficou preso na seiva da árvore que estava descendo, pegou ele. Mumificação, enfim, existem vários tipos de fósseis. Se você tem a preservação daquele ser vivo, ou uma evidência de que ele viveu naquele lugar, ou a evidência da atividade dele, isso é considerado um fóssil também. E aí, esses fósseis, eles são encontrados nas camadas de rocha que foram organizados pelos geólogos de uma forma didática, né, de acordo com a ordem com que essas camadas elas aparecem na coluna geológica.
que é essa imagem aí, que é bem bacaninha, porque ela é bem colorida. E quando eu falei para vocês, por exemplo, né, que as coníferas surgem ali no Paleozoico, eu estou falando aqui da era Paleozoica, né? Quando eu falo que as angiospermas, o boom de diversificação acontece no Mesozoico, é bem aqui nessa era do meio, né? Mesozoico aí do meio. E vê que interessante, né? Provavelmente você que é cristão e é interessado no criacionismo, você já ouviu falar bastante a respeito da explosão cambriana, que é muito famosa, né? Que é quando a gente tem aqui, por exemplo, aqui a camada das rochas do Cambriano, e de repente, de uma hora para outra, você tem o aparecimento da maior parte, a grande maioria, não todos, mas a maior parte dos filos de animais que existem hoje, eles aparecem todos nessa camada de baixo. Só que o que acontece é que nessa camada de cima do Cambriano, né? Só que o que acontece é que no pré-cambriano, tipo no Proterozoico, Arqueano, enfim, você não tem registro nenhum desses animais, muito menos das formas transicionais dele. Então, a exposição cambriana ficou muito conhecida e famosa por causa disso, porque você tem um boom de diversificação, de repente aparece uma diversidade gigantesca de animais, e aí, peraí, cadê o gradualismo que o Darwin falou? Só que todo mundo, talvez as pessoas não comentem muito, que houve outras explosões também. Então, a gente teve, por exemplo, a explosão de diversificação dos mamíferos, você tem a explosão de diversificação das angiospermas, então você tem vários aparecimentos súbitos assim na coluna geológica, né? Inclusive uma outra questão da estase que eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive o ano passado. Eu tive a grande oportunidade e felicidade de ir para a Bolívia e participar do Congresso de Fé e Ciência, promovido pelo Departamento de Educação da Divisão Sul-Americana, promovido pelo Geoscience Research Institute também da divisão, em que a gente foi para a Bolívia para conhecer as pegadas de dinossauros, fazer uns estudos ali. E essas pegadas de dinossauros ficam numa região chamada de Carreiras Pampa, tá? E aqui nas Carreiras Pampa vocês veem que tem várias formações, né? De rochas aqui. Então, você tem essa legenda aqui na esquerda, que tem as coresinhas, né? Falando a respeito da diferença dessas formações. E o lugar em que nós fomos é esse lugar bem aqui, ó, que tá meio amarelinho, chamado Carreiras Pampa, onde tem muitas pegadas. Essa aqui é a visão, né, dessa região de Carreiras Pampa, em que você consegue ter uma visão de cima. Então aqui tem uma tendinha, né, um coreto, aqui tem uma caminhonete, e aqui tem as pegadas de dinossauros que a gente foi visitar. Então, no caminho foi muito interessante porque a gente viu já a primeiro evidência de fóssil, né? Que são os estromatólitos. Estromatólito não é exatamente o fóssil do animal de fato, mas é um registro da atividade de ser vivo, da atividade de micro-organismos. Então, o que acontece? Você não tem lá a bactéria preservadora, mas você tem o indício da atividade delas. Bactérias produzem uma substância, um biofilme cheio de proteína. E esses minerais vão se acumulando ali nessa substância e vão se mineralizando e formam essas camadinhas que vocês estão vendo aí no vídeo, na foto. Isso é o estromatólito. Inclusive, tem paleontólogos que falam os primeiros indícios de vida que tem, sei lá, de acordo com a cosmovisão evolucionista, bilhões de anos são de fato os estromatólitos, né? E aqui tem algumas fotos das pegadas que eu falei para vocês. São pegadas de dinossauros terópodes, né? O mesmo grupo de dinossauros, por exemplo, lá dos T-Rex, que tem aquele pé que tem 3 dígitos, né? Assim. Tem o quarto dígito que fica em cima, é menorzinho. Mas olha só que perfeito, né, gente? Uma pegada assim de dinossauro. Aqui do ladinho tem o cartãozinho para vocês terem uma ideia de tamanho. Ó, tem 10 centímetros esse cartão. Aqui você tem de fato a forma do pé, mas aqui você tem marcas de natação. Olha que louco, unhas. Então ele estava nadando e de repente as unhas dele puxaram o sedimento, marcaram.
E essa aqui também tem um cartãozinho aqui do lado para vocês, aqui, né? Para vocês terem ideia de tamanho. Essa é uma pegada 3D, né? Então o dinossauro pisou ali e aí ele saiu e o espaço que o pé dele preencheu ficou marcado com a pegada, né? E aqui depois tem uma carreirinha, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, que vai fazendo um caminho, né? Então foi bem interessante mesmo a gente ver essas evidências ali. E aí, né, por que estudar essas pegadas? Pode pensar assim, por que, que vale a pena investir dinheiro em estudar pegada de dinossauro? Primeiro, você consegue ter informações bastante importantes sobre os sedimentos da região. Segundo, você conhece detalhes sobre a anatomia, por exemplo, do animal. Porque muitas vezes você vê o fóssil ali, você não tem noção como o animal caminhava, né? Como era a pisada dele, o peso do animal, porque você tem como fazer uma estimativa pelo tamanho da pegada, pela, pelo tanto que afunda, dinâmica da caminhada, estava correndo, andava rápido, os passos eram largos, tinha como você saber a distância, a altura do animal. Então, pelo tamanho do passo, você consegue saber, por exemplo, qual o tamanho dele dos pés até o osso do quadril, né? Eles estavam vivendo no lugar ou eles estavam só passando por lá? Porque se eles estivessem só passando por lá, por exemplo, essas pegadas poderiam ter apenas uma direção, né? Mas se você tem várias pegadas em várias direções, ou pegadas, né, como se estava todo mundo assim meio que fazendo uma festa, então isso pode mudar um pouco a sua compreensão de como esses animais viviam, e isso é bastante interessante. Porque, gente, uma coisa sobre fósseis é que é bastante limitado, sabe? O conhecimento que você tem a respeito desses animais. Porque os fósseis te dão bastante informações, mas de fato não é o animal como se ele fosse vivo. Então, quando você encontra esses fósseis de pegada, de osso, que você consegue inferir o comportamento do animal, você vai montando as pedrinhas, as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, isso é bastante interessante. Aqui tem outro vídeo que vocês conseguem ver, né? Outras pegadas mais aqui. E de fato, a atividade que a gente tinha que fazer era escolher um dos caminhos, fazer as medidas, fazer os estudos. Então, foi bastante interessante ter essa oportunidade lá na Bolívia. Porque para você fazer essas pegadas também, tem algumas questões bastante importantes, né? Como é que uma pegada fica preservada? Poxa vida, é só a marca do animal passando. Só que, por exemplo, para a pegada ficar preservada dessa forma, é preciso, é importante que o sedimento do solo estivesse úmido. Porque se o solo estiver seco ou se ele estiver muito molhado, esses detalhes eles vão se perder. Se você tem pouca água, por exemplo, vai deslocar pouco sedimento. Se você tiver bastante água, não vai ficar marcadinho direitinho. Se os grãos forem mais finos, por exemplo, é bem mais fácil de preservar. Se os grãos forem mais grossos, nem tanto. Isso tem a ver também com condições climáticas, né? Então, chovia bastante, ou ficou um período de seca. Porque, veja, para realmente fazer essas pegadas, o solo deveria estar úmido. E se chovesse bastante depois, talvez iria apagar essas pegadas. Então, talvez a pegada ficou feita ali, aí secou, aí depois ela foi encoberta, e com o tempo, né, foi coberta por sedimento, e depois com a erosão, essas pegadas elas vão aparecendo, só que aí nesse meio tempo, a pegada já virou rocha, né? E aí ela se transforma em fóssil, né? Então isso é bem interessante. E dentro desse contexto que nós estamos falando aí no evento, tem esse grande clash de cosmovisões. Por quê? De fato, qual é a nossa evidência? A evidência é o fóssil, né? Nesse caso. Mas a evidência poderia ser, por exemplo, uma análise molecular, uma análise genética, dados geológicos, enfim.
E é muito importante que a gente entenda que na ciência, essas evidências elas estão sujeitas à interpretação. É claro que nós temos o método científico que tem o objetivo de reduzir o viés, ou seja, fazer com que a vontade do pesquisador não influencie os resultados da sua pesquisa. Mas a gente sabe que também o método científico, esses resultados, de alguma forma, no final, eles podem ser enviesados, sem dúvida. Porque muitas vezes o pesquisador ele vai escolher publicar ou vai escolher considerar os dados que apoiam a hipótese dele, ou que ele quer que saia como resultado, né? Então é bastante importante esse processo de pesquisa, do método, ser bastante rigoroso para que a gente consiga ter resultados satisfatórios. Só que muitas vezes, como eu disse, a evidência é bastante limitada. Quando a gente fala de fósseis, a gente tem o componente tempo. A gente tem talvez o componente da extinção das espécies. Como é que eu vou fazer para interpretar questões que eu não vejo o animal vivo, eu não vejo o animal interagindo, eu só sei que em algum momento ele viveu aqui na Terra, porque eu tenho fóssil. Agora, eu preciso montar esse quebra-cabeça e fazer inferências, elaborar as interpretações para construir a história de vida desse animal. E aí que a gente tem a influência do criacionismo e do evolucionismo, né? Então, quando você parte do evolucionismo, que tem a ver com questões naturalistas, que usa o naturalismo metodológico, ou seja, ele só aceita explicações naturais, então eu só posso explicar aquilo de acordo com coisas que eu consigo ver, ou que eu consigo medir, ou que eu consigo, né, observar. E o criacionismo, que também usa o método científico, o criacionismo que também considera elementos naturais, só que o criacionismo é diferente no sentido de que, alguns momentos, existem algumas questões que, justamente pela limitação, a gente não vai conseguir alcançar, né? E aí a gente tem a Bíblia, que nos ajuda o quê? A alargar essas nossas possibilidades. A gente não fica mais restrito ao que a gente consegue ver, mas a gente tem mais possibilidades justamente por aquilo que nos é revelado pela Bíblia, né? Então, é importante que a gente entenda na questão da cosmovisão cristã que tem muitas coisas que são diferentes da cosmovisão evolucionista. A gente tem, por exemplo, a questão do tempo, a gente tem, por exemplo, a questão da ancestralidade, da similaridade, da filogenética. Essas coisas são diferentes. Mas existem muitas coisas que são parecidas também. A gente não pode simplesmente descartar tudo deles, né? A gente tem algumas coisas que a gente compartilha, mas outras a nossa cosmovisão não permite, porque não cabe dentro, não é coerente, né? E é esse, de fato, aí de fato que vem as controvérsias, justamente a respeito de como essas distintas cosmovisões vão interpretar a evidência. Infelizmente, algumas pessoas, né, alguns evolucionistas acabam se comportando de uma forma que só a visão deles é a correta, só a interpretação deles é a correta porque é a verdade, né? Mas a gente não pode esquecer que, de fato, há muitos criacionistas sérios, há muitos cristãos, cientistas cristãos sérios que fazem ciência de qualidade e que usam a mesma evidência que o outro cientista que é evolucionista. Então a gente precisa considerar esses pontos aqui também. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho melhor sobre o gradualismo, né? E eu coloquei essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem de uma árvore filogenética. E o gradualismo, eu falei para vocês, né? São mudanças que seres teriam sofrido ao longo dos milhões de anos. Elas seriam lentas, graduais, como eu falei, ao longo de várias gerações. E aqui eu coloquei de novo aquela citação do Darwin para a gente lembrar que o Darwin, de fato, para ele o gradualismo tinha um papel central. Isso é negociável para ele. Para ele o componente tempo era bastante importante. Para ele as coisas aconteceram de forma muito lenta. Então, se você tem a característica vantajosa ali, é tudo que precisa para a seleção natural agir
selecionar aquela característica e, ao longo das gerações, provocar as mudanças necessárias para formar novas espécies. Só que daí vem o Stephen Jay Gould e o Niles Eldredge, lá na década de 70, eles lançam um livro propondo uma teoria do equilíbrio pontuado. E eles defendem a ideia de que, ao contrário do que o Darwin defende, de que, na verdade, a gente não consegue ver esse gradualismo no registro fóssil. Nem o Darwin via, né, gente? Você viu ali no comentário que nem o Darwin via esse gradualismo. Né? Por que não brota isso da Terra, ele falava. Né? E lá na década de 70, o Gould e o Eldredge também não viam isso. O que eles viam, na verdade? Eles viam um grande número de formas fósseis em estase. O que é estase? É quando esses fósseis, essas formas, essas espécies ficam um período muito grande de tempo, ou, a gente for falar, né, pela cosmovisão criacionista, elas aparecem em diversas camadas de rochas sedimentares na coluna geológica, só que elas permanecem basicamente inalteradas. A forma básica dela não muda. Ela tem variações muito pequenas. Então, isso vai de encontro àquilo que o Darwin falava do gradualismo. Não está acontecendo gradualismo. Parece que tem espécie aqui que não está mudando direito, e fica durante várias camadas de rochas, o que na teoria da evolução significa muito tempo, milhões de anos, né? Então, eles propuseram esse equilíbrio pontuado de que essas mudanças não acontecerão de forma gradual. Essas mudanças, elas aconteceram em rápidos eventos de especiação. Então, aqui você consegue ver na imagem, por exemplo, né? Você tem aqui, ó, o animal. Aqui tem o ancestral comum. Aí chega aqui, tem uma divergência, forma um novo grupo. Aí aqui acontece o surgimento de uma nova característica, forma e tal. E aí separa, né? Vem aqui essa população, vem rápido. De repente, dá uma guinadona aqui, ó. E forma um novo grupo. Aqui dá uma nova guinadona. Então, quando você pega, por exemplo, ó, compara o gradualismo filético, que é o que Darwin defendia, com o equilíbrio pontuado defendido pelo Gould e pelo Eldredge, né? Você vê aqui que no gradualismo as mudanças são bem mais lentas, elas são bem mais sutis, né? Aqui é tudo muito brusco, né? Eles mudam muito rápido, porque é isso aqui é o que o Gould via no registro fóssil. Você fica um período muito grande em estase e muda, muito grande em estase e muda. É difícil você ver essas formas transicionais entre os grupos, que eles mudam muito rápido, né? E eles propuseram, então, essa ideia do equilíbrio pontuado. E aí, o que aconteceu? Essa aqui foi a notícia que eu vi, né? Então, a realidade que nós temos hoje é o quê? A gente vê o gradualismo no registro fóssil. Bom, de acordo com alguns autores, como o Gould, por exemplo, que é um cara super respeitado, a gente não vê gradualismo. A gente vê esses períodos grandes de estase. E aí eu vi essa notícia e falei, muito interessante, né? O medo de Darwin era injustificado. Novo estudo confirma a evolução, apesar das lacunas, ou seja, lacunas existem. Mas, apesar dessas lacunas, apesar dessas ausências, a evolução está confirmada. Aí você fala assim, caraca, né? Uau! Tá tudo certo então, o problema acabou, né? Vamos dar uma lidinha melhor? E ainda, melhor ainda, vamos dar uma olhada no estudo que esses pesquisadores publicaram para ver se de fato a notícia e especialmente o título realmente reflete esta verdade, né? Porque hoje é aquela coisa, né? O que importa é viver a minha verdade. Não é assim que funciona, né, gente? A gente sabe que verdade tem uma só. Mas, infelizmente, na comunidade científica, o termo verdade é um pouco relativo. Então, o que é verdade hoje, amanhã não é, e assim por diante. Então, a gente precisa analisar muito bem as evidências para que a gente não seja levado, né, pela onda. Né? Então, um diz uma coisa e a gente fala, nossa, que legal, é verdade. Aí, no outro dia, outro diz, nossa, então não é mais aquilo, é isso. Aí você muda, né?
Então, a ciência, esse é o caráter da ciência, ela é muito dinâmico, né? Eu não estou criticando isso. Só estou falando que a gente precisa ter um pouquinho mais de senso crítico, né? Para analisar muito bem as coisas antes da gente acreditar. Isso vale para nós como cristãos, tá? Se engane aí você que acha que eu estou dizendo para a gente acreditar em tudo de olhos fechados. Não. A gente precisa, a Bíblia diz o quê? Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então, nelas, né? Então, assim, nós somos convidados a examinar. Vinde, arrazoemos. Vamos conversar sobre isso? Vamos analisar? Vamos usar a nossa racionalidade? Nós somos instados a estudar, a questionar, né? E é isso que a gente vai fazer. Então, nós temos aqui essa reportagem. Se você quiser dar uma olhadinha, ó, você pode. Eu traduzi, né, o título, mas ela foi publicada originalmente em inglês. Então, se você quiser depois dar uma olhadinha nas duas referências, você pode pausar esse vídeo e escrever ali. Ou de repente eu posso até mandar para o pessoal coloca na descrição do vídeo no YouTube para você dar uma lida depois, tá? Então, essa aqui é a headline, foi em 1º de setembro do ano passado. E esse aqui, de fato, é o estudo publicado. Então, Identification of the Mode of Evolution in Incomplete Carbonate Successions. Então, eu selecionei algumas partezinhas e eu tô aqui na introdução, tá? Eu não vou entrar, discutir questão de metodologia e etc., porque eu acho que não cabe aqui, como eu falei para vocês, eu não sou paleontóloga. Então, eu li o artigo sobre a ótica de uma pessoa que é da área da ciência, da biologia, que conhece, mas e fiz uma análise geral do artigo partindo para a conclusão, beleza. Depois eles discutirem todo esse tema, qual foi a conclusão que eles chegaram, né? Então, eu vou selecionar algumas partezinhas aqui da introdução que para mim foram bastante reveladoras. E você vê que quando a gente vê programas, entrevistas, a gente vê as pessoas falando com uma certeza tão grande das coisas, mas aí quando você pega o artigo, você fala, acho que não é bem assim, né? E olha só que interessante. Então, eu dei uma selecionada aqui nessa parte e eu traduzi aqui para vocês, ó. E fala o seguinte, deixa eu ver aqui se eu não pulei nada. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ó, eu acho que eu vou ter que traduzir essa parte aqui. Ele fala o seguinte, ó. A preocupação de Darwin persiste largamente. Ainda que de maior parte de forma implícita. A maior parte das análises filogenéticas publicadas hoje não usam os fósseis que seriam relevantes ou usam apenas uma pequena fração deles. Aí fala aqui, ó, estratigrafia, aí depois ele fala de outra coisa que não vem aqui ao caso, né? Aqui está a tradução, beleza. É que eu comecei a traduzir um pouquinho antes, né? Ele fala assim: ó, o registro fóssil, por fazer parte do registro estratigráfico, é fragmentado e distorcido. Na época em que Darwin discutiu essa limitação como um grande obstáculo para testar e desenvolver a teoria da evolução, havia pouco conhecimento geológico para esclarecer as regras que governam essa incompletude. A preocupação de Darwin ainda persiste, amplamente. Aí vê a parte que eu li para vocês. Essa parte aqui de cima é o que não estava aparecendo na imagem antes. Né? Então você vê que, de fato, há uma admissão de que o que a gente sempre fala não é loucura da nossa cabeça. E assim, gente, ó, até aí tudo bem, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou ser bem sincera. Não tem problema nenhum você ter lacuna, não tem problema nenhum você ter dados faltando e você acaba fazendo inferências e fazendo projeções, interpretações para preencher isso. Aí a grande questão com isso é você usar essas inferências, essas extrapolações, como se isso fosse um fato. Então, como você consegue, por exemplo, ter dados da realidade, você extrapola para o passado e fala, se acontece isso hoje, acontece no passado também.
Aí é meio complicado. Essa é a minha dificuldade, tá? Então, ele fala aqui também, ó, a bioestratigrafia, que usa fósseis para estabelecer a idade relativa das rochas e acumulou conjuntos de dados que seriam de grande utilidade para estudos evolutivos, emprega conceitos taxonômicos que muitas vezes são impraticáveis ou incompatíveis com questões evolutivas. Ouve só. Aí continua aqui, ó. Há uma falta de estruturas metodológicas para incorporar fósseis em seu contexto estratigráfico em estudos evolutivos. Historicamente, os métodos filogenéticos raramente incorporam informações geológicas, como a ordem relativa de aparecimento de táxons ou espécimos no registro fóssil, que é o principal tema da bioestratigrafia. Porque o que acontece, gente? Como eu falei para vocês, o registro fóssil é bastante limitado. Então, os cientistas eles têm muita informação sobre espécies atuais ou que são muito recentes. Mas sobre essas espécies muito antigas, não tem. Então, fica complicado de você estabelecer e fazer algo relevante com coisas que você não tem. E é por isso que ele diz aqui que raramente eles usam essas informações, que são mais informações feitas com o que eles têm hoje na atualidade, né? Aí vamos ver aqui algumas conclusões desse estudo. Então, embora sessões incompletas, com frequência e duração regular de hiatos, esses hiatos são as lacunas, tá? São esses períodos em que você não encontra a transição, ou enfim, possam preservar a história evolutiva sem grandes vieses, a presença de lacunas raras e prolongadas tem efeito mais significativo na evolução de características. Depois, a pesquisa enfatiza a importância de incorporar o contexto estratigráfico nos estudos evolutivos, ou seja, é importante você incorporar o registro fóssil nesses estudos evolutivos de construção de árvores filogenéticas. Se é importante incorporar, é porque não está sendo incorporado, né? E destaca o potencial de fósseis para contribuir com a nossa compreensão das dinâmicas evolutivas ao longo das escalas. Porque, como eu falei, de fato, às vezes eles não são usados porque existe a ausência dessas evidências, né? E aí depois aqui, ó, algumas considerações só para a gente assim caminhar para o final, né? O registro é ainda descrito como cheio de lacunas incompletos. Mais de 150 anos depois do Darwin, publicação Origem das Espécies, da morte do Darwin, o registro ainda continua bastante incompleto, certo? Esse é um problema? É um problema bem grande. Mas também, gente, pensando assim, é algo que a gente deveria esperar, né? Porque são animais que viveram, ou seres vivos, plantas, viveram há muito tempo. Foram preservados na rocha, gente. Isso aí é o que a gente conhece. Vocês já pararam para pensar em todos os animais e plantas que existiram e que de fato não foram fossilizados? Ou seja, há uma biodiversidade gigantesca que a gente nunca vai ter acesso porque simplesmente não foi preservado. Né? Isso é o que a gente tem hoje, e ainda assim é bastante incompleto por causa das condições. Né? É esperado, tudo bem, sem problema, né? Mas você não pode dizer que o registro fóssil comprova a evolução se ele está cheio de lacuna e é incompleto. Né? Quer dizer que tem coisa que não dá suporte. As lacunas no registro fóssil deixam dados insuficientes para uma reconstrução evolutiva completa. Se não dá para você fazer essa reconstrução completa com fóssil, você vai ter que preencher essas lacunas de outras formas. Há necessidade de uma nova abordagem. O estudo ele deixa essa sugestão, né? Os autores do estudo eles buscaram reconstruir e preencher as lacunas por meio de simulações. Então, o que esses caras eles fizeram? Eles mapearam todas essas lacunas, eles mapearam essas formas que estavam em estase e eles encontraram padrões e usaram modelos computacionais para fazer uma análise desses padrões e, por meio desses modelos, tentar preencher as lacunas que estão presentes, né? Ou seja, as coisas que estão faltando. Então, quando ele fala que o medo de Darwin é injustificado, é porque esses modelos que foram construídos pelos pesquisadores e que, teoricamente, preencheram as lacunas que existem hoje, não seria um motivo para Darwin ter medo se ele existia. Não é justificado. Então, aquele mistério abominável que eu falei para vocês do início, das angiospermas, explosão cambriana, isso não deveria
fazer com que Darwin tivesse medo, porque com esses modelos computacionais, a gente rodou ali algoritmos em que a gente consegue fazer uma previsão daquilo que deveria estar ali e não está, né? Só que a gente tem alguma questão, por exemplo, modelos são construídos com pressupostos, inferências e suposições. Eles não são completamente objetivos devido às limitações dos dados e metodologias, como eu falei. Dado é limitado, metodologia é limitado, porque a metodologia é construída por pessoas que são limitadas. Então, por mais que você construa modelos computacionais, esses modelos vão funcionar de acordo com a forma com que a pessoa que escreveu o código acredita. Então, de alguma forma, isso também é tendencioso de acordo com a cosmovisão dela. A pequena quantidade de dados fósseis disponíveis pode introduzir viés na conclusão. Então, quando você tem uma amostra bem pequena, o teu dado ele pode ficar enviesado, tendencioso. E a interpretação ela é influenciada pelos próprios pressupostos dos pesquisadores, né? A cosmovisão dele e a ideia de como teria acontecido, do que deveria estar lá, vai influenciar os resultados. A gente não tem como fugir, tá? Não tem como fugir. Você pode tentar ser o mais objetivo possível, mas não tem como fugir. Será que a análise do texto realmente permite afirmar o que diz a headline na notícia? Será que de fato eu posso ter a segurança de que o estudo dos fósseis, ou esse estudo que foi feito pelos pesquisadores, confirma a evolução apesar das lacunas? Bom, se para você que é evolucionista é suficiente aceitar respostas que modelos de computador fornecem para você, ok. Só que essas pressuposições ou essas previsões, como a gente viu, podem ser tendenciosas e podem muitas vezes não ter refletido a realidade. Agora, se isso é suficiente para você, ok. Agora, na minha perspectiva, a situação permanece a mesma. O que a gente tem aqui é uma sugestão do que deveria estar ali, mas não está. Estamos na mesma, né? Pelo menos pela perspectiva. A gente deve ter cautela quando nós afirmamos algo que dizemos ser verdadeiro, tá? Isso fica para nós aqui também. Quando a gente vai conversar com alguém que pensa diferente da gente, tome cuidado para não dizer ou não falar de suposições como sendo uma verdade absoluta. A gente precisa ser bastante honesto, certo? A gente precisa falar e ser honesto para essas pessoas para que elas realmente compreendam o nosso lado e a gente possa se entender. Agora, se você chega falando que é assim porque é assim, especialmente para uma pessoa que é ateia ou para uma pessoa que é evolucionista, enfim, você chega falando de Bíblia, gente, não dá. Então, com essas pessoas, você precisa usar a ciência. E na ciência não há verdade absoluta. Você precisa mostrar dados e você precisa falar de acordo com esse autor, de acordo com o estudo que foi feito, quais são as evidências disponíveis que apoiam, né, aquilo que você acredita. Então, a gente precisa ter bastante cuidado e usar a racionalidade com essas pessoas, assim como elas usam também. Então, de fato, na minha perspectiva, o registro fóssil está bem longe de confirmar a evolução, pelo menos de acordo com que essa notícia diz aqui. E, novamente, a gente chega no momento que a gente tem que decidir em qual que a gente acredita. A gente acredita na perspectiva cristã, criacionista, ou na perspectiva naturalista, evolucionista. E aqui, para fechar, eu não sei se eu estou falando com alguém que é universitário, estudante, e se encontra no momento em que não sabe o que fazer. Então, você está passando por uma situação, de repente, está na faculdade, e aí você está sendo confrontado por colegas, por professores. O que fazer nesse momento? Então, eu separei aqui 3 sugestões. Você pode interpretar como conselho, que eu acho, pela minha experiência, que eu acho bastante interessante para a gente continuar seguindo firme, que não é fácil. Tá bom, gente? Então, primeiro, a gente deve sempre continuar buscando. Deus incentiva a buscar razões e evidências para crer, inclusive defender a nossa fé.
E aqui em Pedro 3,15, o famoso verso que basicamente 10 de 10 palestrantes criacionistas falam, né? Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, você deve sempre estar preparado para dizer à pessoa com quem você está conversando por que você acredita naquilo que você acredita. E muitas vezes dizer porque sim não é suficiente. Então você que é cristão tem que sempre estudar duas vezes, porque você tem que estudar aquilo que diz a teoria da evolução, você tem que estudar a interpretação criacionista daquela mesma evidência. Então a vida não está fácil para nós, tá bom? A gente precisa estudar bastante. É isso que vai dar subsídio para nós e Deus vai nos usar quando nós estivermos preparados também. De estudar a natureza diligentemente. Um cientista correto deve buscar na natureza e no universo evidências de que temos um Criador. Essas evidências estão aí. A gente precisa buscá-las. Em Romanos 1,20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo estava falando aqui no contexto da idolatria, né? Mas isso serve para a gente também. Não tem como se olhar para a natureza e não ver a digital do Criador ali, né? E, finalmente, se as dúvidas aparecerem, e agora? O que a gente faz? Não consigo achar resposta para isso. Os evolucionistas estão usando um monte de argumento, eu não sei o que dizer. Se a gente não encontra respostas, a gente precisa continuar buscando, entendendo que existem limites para o conhecimento e para as coisas que Deus nos revela, porque lá em Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Tem coisas que a gente não vai saber a resposta, tem coisas que a gente pode fazer elucubrações, que a gente pode fazer inferências, que a gente pode criar hipóteses que vão ficar no campo das ideias. Mas a gente precisa muitas vezes entender que a gente não vai ter todas as respostas. Se nem no naturalismo a gente tem todas as respostas, porque que na perspectiva cristã a gente teria? E Deus nos deixou apenas aquilo que é importante para nós, para nossa salvação, né?